José, o filho amado, o irmão odiado, a parte 9, mas nós estamos chamando de parte final. Eu falo grande finale. Em nome de Jesus, hoje nós teremos os ensinos também de tudo que Deus tem falado através dessa série aos nossos corações. Nós vamos começar lendo como sempre fizemos nesses últimos 9 cultos, 8, esse é o 9º culto. A palavra de Gênesis 37, que diz assim, no verso 3: Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus irmãos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seu irmão, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. José teve um sonho e relatou aos seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. É sobre isso que estamos estudando há 8, esse é o 9º culto. E nessa hora eu peço para você curvar sua cabeça, mas não dormir, para você orar, que nós vamos falar com Deus, amém? Deus, te damos graças e honras mais uma vez, obrigado por essa hora bendita que é a hora da palavra, obrigado por tudo que estamos vivendo hoje, Jesus, desde o início deste culto, estamos experimentando o teu mover, do teu amor manifestado em nosso meio, e agora, através da palavra, o Senhor continuará a falar aos nossos corações. Eu peço para que o Senhor me use a minha vida, use aquilo que o Senhor me dotou, dons, talentos, as minhas cordas vocais, o que eu tenho, Senhor, como instrumento que eu seja nas tuas mãos, mas que a glória, Pai, pertence a Ti, seja somente a Ti. Mas a minha oração é que essa palavra não volte vazia antes de cumprir os desígnios e os propósitos pelos quais o Senhor já designou. Eu oro em nome de Jesus, e aqueles que assim comigo creem digam amém e amém. Mais uma salva de palmas, como o Bispo Rai diz, somos uma igreja que celebra Jesus. Meus irmãos amados, escolhidos, povo de Deus, aqueles que são amados pelo Pai, aqueles que estão crescendo em graça, em conhecimento, aqueles que estão debaixo da graça de Deus, não debaixo da lei, portanto estão debaixo do Espírito e da vida, não de maldição e morte. Se é você, diga graças a Deus. Como eu disse, nós encerramos hoje essa série de mensagens que nos últimos 2 meses, aos domingos, tem edificado, ensinado lições extremamente poderosas. Quem tem aplicado lições em sua vida? Olha, você recebe do altar para você aplicar no dia a dia, não é verdade? Não é para você ter o conhecimento, porque o conhecimento sem ser aplicado não muda nada. Jesus falou que conhece e pratica, aquele que ouve e pratica. Então, você que tem praticado essas lições que são extremamente poderosas, quando nós aplicamos as lições bíblicas, nós vemos transformação nas nossas vidas. Nós experimentamos de mudanças, fala assim comigo, mudanças significativas. É isso que acontece quando você pratica a palavra de Deus. E eu creio que nós já chegamos a uma conclusão. Eu creio que você junto comigo, depois desses 8 cultos, de que essa história, mais do que uma história de alguém que se torna governador, de um escravo e vem a ser governador, é uma história sobre redenção. É uma história onde nós conseguimos enxergar a característica maior do que é o Evangelho, um processo de redenção, de corações transformados. Enfim, nós chegamos a essa conclusão. E rapidamente, como sempre temos feito, vamos só lembrar do que nós estudamos no último culto e depois nós já avançamos para o tema central de hoje. A primeira coisa que estudamos no domingo passado foi a forma com que José se revela. Domingo passado foi o grande revelamento, a revelação de José aos seus irmãos e a forma como ele fez isso. E nós entendemos que a lógica de Deus não é a lógica do mundo, porque na lógica do mundo ele poderia ali sim falar, olha só, e não. Depois dele testar os irmãos, uma série de testes, e testou mais um pouco, ele chega ali e se revela com amor e compaixão. Ele não se revela com ódio, ele não se revela com ira, com vingança. Absolutamente, você vê compaixão e amor. E aí a gente entende que foi o segundo ponto, uma questão, a ótica do mundo é uma ótica de vaidade, a ótica de Deus é uma ótica de humildade, e a gente entendeu essa diferença, humildade versus vaidade e vice-versa. Então, a lógica de Deus não é a lógica do mundo, e nós entendemos muito, falamos muito sobre isso no último culto. Se você for ler no capítulo 46, José instrui depois seus irmãos a dizerem a Faraó que eles são pastores de ovelhas, eles estão saindo de Canaã, está vindo toda a trupe lá, toda a família, Jacó, todos os filhos, os netos. E quando eles chegam ali, José fala, olha, vocês precisam dizer ao faraó quem vocês são, digam que vocês são pastores. E a gente estudou que pastor naquela época era algo imundo, nenhum egípcio queria ser pastor, não era uma coisa boa aos olhos do Egito antigo. Mas eles ali em humildade falam a verdade, instruídos pelo irmão, e depois nós vamos entender que vem uma honra de Deus sobre a vida deles. Lembra? Depois a fome aperta, os egípcios começam a entregar o ouro, a prata, os egípcios começam a entregar as suas
terras, o que eles têm, eles se tornam escravos do faraó, os próprios egípcios, e eles entregam os seus bois. E lá estavam os pastores, todo o povo de Canaã. Então a gente vai ver a honra de Deus na vida do povo de Israel, no povo de Canaã, onde eles começam ali a prosperar, onde a fome começa a crescer e eles estão prosperando porque eles eram pastores de ovelhas e agora eles têm muito gado para cuidar, que esses gados todos agora pertencem a Faraó. Vocês se lembram disso que nós estudamos? Outro ponto que nós estudamos é a diferença entre residência e lar. Lar versus residência, não é? Nós podemos até morar aqui, mas nós já entendemos que o nosso lugar não é aqui. Fala, eu moro aqui, fala, mas o meu lar não é este. Não estou falando que você mora no cinema, estou falando da terra. Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos. O nosso lar é um lar celestial. O nosso coração pertence ao céu eterno. Então, nós estudamos muito isso no domingo passado. Não importa o que nós possamos fazer, nada vai suprir um vazio dentro de nós. Não é uma casa, não é um carro, não é uma conquista, não é um curso, nada. Por mais que devemos sim nos apropriar, crescer, trabalhar, prosperar, como diz a palavra, porém nós precisamos ter a expectativa suprida que nós nunca seremos completos neste plano. Nós nunca seremos completos, porque o nosso coração não pertence à terra, pertence ao céu. E Deus tem uma nova morada, nós vimos isso no domingo passado. Deus tem uma Canaã espiritual para todos nós. O problema é que muitas vezes a gente se esquece disso e a gente entra nessa corrida desenfreada por conquistas, por coisas às vezes passageiras, e nós vimos no domingo passado que nós devemos buscar tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem não corrói, não corrompe, enfim, onde nós temos algo eterno de fato. E a gente entende que todas as vezes, entendemos que todas as vezes que você coloca qualquer outra coisa em seu coração que não seja Cristo, o resultado é vazio. Então não tente você suprir com um relacionamento, com nada vai suprir aquilo que só Cristo pode fazer no seu coração. Fala comigo, só Jesus preenche a totalidade do meu coração. Amém. Fala comigo, o sentido da nossa vida é Jesus. Olha quem está ao seu lado e diga isso, porque nós estamos dizendo juntos, diga, o sentido da nossa vida é Jesus. Então o único critério que Deus usa para abençoar alguém é Ele mesmo. Nós estudamos isso também, né? Nós somos abençoados por graça. E aí nós vamos ver que Jacó, ali no final da sua vida, ele resolve abençoar o neto mais novo no lugar do neto mais velho. Tem 2 netos, filhos de José, Efraim e Manassés, ou Manassés primeiro e depois Efraim. E aí tem aquela troca de mãos, onde ele vai abençoar um, e o José acha que ele está um pouco cego, fala, não pai, esse aqui, ele, não, sei o que eu estou fazendo. E ele ali traz uma palavra, e nós entendemos que isso é a graça, nós estamos vendo. Deus faz o que Ele quer, da forma que Ele quer, um paralelo, logicamente, né? Tudo foi feito, como falamos agora há pouco, na cruz do Calvário. Foi por graça, não foi por merecimento, não foi pelo um salário que eu trabalhei, ralei para conquistar, não, porque eu estava morto em delitos e pecados, mas a graça do Senhor, diz Paulo em Efésios 2,8, me alcançou, e pela graça sou salvo mediante a fé em Cristo Jesus. E aí nós estudamos também que o ciclo na vida de Israel está completo, ele está terminando ali a sua vida. Ele não é mais o Jacó suplantador, aquele enganador do passado, agora ele é Israel, o último patriarca. Abraão, Isaac, Jacó, né? Israel, tem o nome trocado. Ele não é mais quem usurpa da bênção, agora ele é o que abençoa. Olha que transformação. Um patriarca que, humanamente falando, foi péssimo, um péssimo pai. Fala, cheguei aos meus dias cansados, dias ruins, mal vividos. Ele disse isso no final da sua vida. E aí nós entendemos que o amor de Deus é maior do que qualquer condição humana, e ele está ali como o último patriarca. Amém? Lembra-se de domingo passado, sim ou sim? Você pode ver todas essas mensagens, logicamente, no nosso canal no YouTube. Eu faço só um resumo para a gente entrar agora no capítulo de hoje. E nós vamos começar lendo o capítulo 49, que diz assim, o verso 1 em diante. Depois de toda aquela bênção, de tudo aquilo que acontece, depois disso, chamou Jacó os seus filhos e disse, ajuntai-vos e vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Então ele abençoou os 2 netos, aquela história, e agora ele chama todos os seus filhos, ele vai falar o que vai acontecer no futuro. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi Israel, vosso pai. Ruben, tu és o primogênito. Agora ele vai falar de um por um, presta atenção. Ruben, tu és o primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Verso 4, impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito do teu pai e profanaste, subiste à minha cama. Então só uma pausa aqui. Aqui nós vemos uma evidência do que nós temos estudado. Ruben, agora ele vai começar meio que distribuir as bênçãos, distribuir ali os elogios, aquilo que, como pai, como patriarca. E Ruben, sendo o patriarca ali, o primeiro
o primogênito, o primogênito, ele deveria ser o mais abençoado, mas nós já entendemos que não é assim que acontece, não é mesmo? Desde lá de trás, Abraão tem 2 filhos, não é Ismael, mas é Isaac, o filho da promessa. Aqui depois Isaac tem os seus 2 filhos e Jacó é abençoado, o trapaceiro, toda aquela história, enfim, o segundo. Então nós já entendemos que a lógica do mundo não é a lógica de Deus. E aqui mais uma vez fica muito claro. Isso está acontecendo agora com Jacó. Ele mostra isso. Ele havia se deitado com a mulher de seu pai. Isso é uma grande desonra. E Jacó está agora pontuando isso. Em seguida ele vai para o Simeão e Levi. São irmãos, está lá o verso 5. Simeão e Levi são irmãos, e suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma, como seu agrupamento. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e espalharei em Israel. Depois disso tudo vai acontecer no futuro. Então Jacó também não alivia. Ele não, você vê que ele está aqui como patriarca dando uma sentença forte. Ele traz à tona tudo o que eles haviam feito de ruim. Aqui os dois matado pessoas inocentes, está falando, olha, vocês fizeram isso, fizeram aquilo, e está tocando nas feridas. E aí você se lembra que Judá, lembra-se de Judá que se levantou como uma liderança em determinado momento da história, uma liderança inesperada, como o 4º filho ali. Ele se levanta como essa liderança. A fome tinha apertado naquela época, eles tinham conseguido um pouco de trigo, e para eles retornarem ao Egito, eles precisavam levar Benjamim. Rubem tinha tentado falar com o pai, não tinha tido uma boa. Aí você vê que Levi e quem a gente leu aqui? E Simeão, Levi e Simeão também não tinham um bom acesso. Então ele se levanta naquela oportunidade, fala com o pai. Em todo aquele capítulo ele se levanta como essa liderança inesperada. E com isso nós chegamos aqui em Judá. Enfim, vamos lá. Verso 8. Judá, teus irmãos te louvarão, e a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Presta atenção. Judá. Você está lendo o que está escrito aí? Judá. Olha, a primeira vez está sendo declarado isso. Judá é leãozinho, de presa subsiste, meu filho. Encurva-se e deita-se como leão. E como leoa, quem o despertará? Verso 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Verso 11. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à vide mais excelente. Lavará a sua veste no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Verso 12. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Fala comigo. Uau! Você entende aqui o que está sendo profetizado sobre a vida de Judá? O que o pai está profetizando, e a gente já entendeu, você sabe a palavra, você conhece a Bíblia, de Judá viria o Messias, está sendo profetizado, o verdadeiro leão. Então veja a honra que Judá está recebendo através das palavras proferidas, das palavras declaradas pelo seu pai. De Judá viria o ascendente, viria Davi, e de Davi, você sabe, viria Jesus, toda essa linhagem, toda essa descendência. E aí o texto continua, verso 13. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até... Verso 14. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu o repouso era bom e a terra era deliciosa. Baixou os ombros, a carga, e sujeitou aos trabalhos serviu. 16. Dan julgará o seu povo. Cada um aqui são os filhos, né? Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talhões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Verso 18. A tua salvação espera, ó Senhor. Verso 19. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. 20. Aser, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. 21. Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. E agora nós vamos chegar em José.
Olha lá, o verso 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura. Atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos nos altos céus, com bênçãos nas profundezas, com bênçãos nos seios da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Então, José aqui, extremamente abençoado. Você consegue ver a diferença? Aqui, de forma clara, o pai trazendo algumas sentenças, algumas bênçãos para uns e para outros. E a gente vê aqui o quanto José quanto Judá são diferenciados diante de os seus irmãos. José vai ganhar as maiores bênçãos. Ele está ganhando a terra mais valorosa. Também os melhores elogios, fica muito claro no texto. Por conta do quê? Da atitude que ele teve. Então a gente vê mais uma vez Deus honrando a vida de José. Nós vemos mais uma vez Deus honrando diante dos seus irmãos. Então aquilo que ele fez, toda aquela submissão que José teve no tempo de injustiça, quando ele foi vendido, quando ele foi preso, enfim, mais uma vez Deus está honrando. A Bíblia diz que Deus honra aqueles que o honram. Então não olhe para você agora e entenda que aquilo que você faz no momento, entre aspas, de deserto, de injustiça, aquilo vai fazer com que você seja honrado também no tempo da bênção, no tempo da promessa. É o que nós estamos vendo aqui claramente. Aquilo que foi plantado está sendo colhido agora, sim ou sim, igreja? Ele diz para Benjamim no 27, Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. Olha lá, 28, são estas as 12 tribos de Israel. Então depois a gente pode trazer um mapa, as 12 tribos, você vai ver lá, Dan, Zebulon, Efraim, Benjamim, todas as tribos são distribuídas e elas vão se formar e vão formar a nação de Israel num determinado momento posterior. Então, continua dizendo, e isto é o que lhes falou o seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Vamos trazer agora tudo isso para nós. Eu faço questão de ler todos os versos para que a gente não deixe nada fora da história. A primeira lição que nós podemos tirar aqui com esses 12 irmãos, com exceção de José, esses 12 irmãos aqui, eles não eram pessoas boas. Nós já estudamos isso, ficou muito claro. Homens que tinham cometido suas falhas, seus pecados pesados. E eu creio que, quando nós olhamos para o nosso tempo, se você for comparar os 12 irmãos ali, os 11, enfim, esses irmãos de José, os filhos de Jacó, com o nosso povo hoje, vamos falar a nossa geração, você não vai encontrar tão facilmente, talvez, pessoas que tenham cometido pecados como você. Para pensar, quem que já se deitou com a esposa do pai? Algo muito feio, desonroso, não é verdade? Isso havia acontecido ali entre os irmãos. Você vê que Jacó está trazendo isso a público agora. Outra coisa que nós vemos aqui dois irmãos lá que tentaram matar toda uma tribo, pessoas inocentes. Então você olhar, quem tentou matar pessoas inocentes? Então você vai ver o quanto eram coisas que eles acometeram. O pecado dos irmãos, tentaram matar o seu próprio irmão, não é verdade? Se bem que esse já passou muitas vezes pela cabeça de alguma pessoa. Não, mas esse aí, matar o irmão, esse aí eu não posso levantar a mão não. Mas você está vendo o quanto eram homens ruins? Então a verdade é que eles não eram pessoas boas, mas a verdade é que eles também eram eleitos. E aqui a gente fica esse paradoxo, não é verdade? Por eles serem eleitos, eles não deixam de receber as bênçãos do Pai. Mas não é porque eles são eleitos que eles não deixam de ser exortados. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Que a justiça não deixa de vir sobre a vida deles. Eles não foram excluídos da promessa, porém, eles estiveram aqui sim, de acordo com aquilo que eles haviam plantado em sua vida. Então isso deve fazer com que a gente reflita também o quão, acho que essa palavra pode ilustrar, espetacular é o Evangelho, quão maravilhoso, porque Deus, Ele se une a nós, apesar de quem nós somos, essa que é a verdade. Ele não olhou a nossa condição na carne, porque se fosse pela nossa condição, nenhum de nós merecíamos Deus. Então você vê o quão maravilhoso isso se expressa nessa história, então nós podemos trazer também para a nossa vida. Apesar da maldade dos nossos corações, Deus, Ele fez uma aliança conosco. Pense quantos pecados você já praticou, talvez quantos você já pensou em praticar.
E mesmo assim você continua sendo amado por Deus. Você consegue me ajudar a pregar para quem está ao seu lado? Diga, você continua sendo amado por Deus. Isso é maravilhoso. E quando eu digo isso, você precisa ter em mente, talvez você não tenha em mente, eu quero trazer isso à sua memória ou ensinar isso para você essa manhã. Que na sua carne, na minha carne, nós na carne, nós temos a mesma capacidade de fazer o mal quanto qualquer pessoa da terra. Você sabia disso? Pensa aí, quantas pessoas más já passaram pela terra? Pessoas ruins, pensa alguém ruim aí que já passou pela terra. Um Hitler da vida, um Fernandinho Beiramar. Esse nome não foi muito bom de usar, mas enfim. Pensa alguém ruim aí. Oh, tu dizes. Companheiro, eu não falei nada, você falou. Precisa saber que você tem a mesma capacidade na carne de fazer o mal que essas pessoas fizeram? Sabia disso? Então, a gente precisa entender que se não fosse o amor de Jesus, amado, se não fosse a sua maravilhosa graça, então Jesus, ele olha para nós com esse coração, porque na carne nós somos igual ao ímpio. Qual que é a diferença? Que nós temos Jesus. E ele olha para nós e ele ainda assim fez uma promessa. Ainda assim ele fez uma aliança. Ainda assim ele derramou o seu sangue por nós. Então, é mais ou menos essa ideia que está sendo colocada aqui no texto. Quando Israel fazia esse acerto de contas com os seus filhos, o pecado, ele nos traz consequências sim. Fala assim, o pecado traz consequências. Porque alguém pode ouvir e falar, não, então para aí, eu vou viver pecando, porque se eu tenho uma aliança com Deus, ou melhor, ele tem uma aliança comigo, o pecado traz consequências. E você está vendo aqui que aquilo não ia mudar o que Deus fez na vida deles. Porque uma vez filho, filho para sempre. Eles eram eleitos, eles faziam parte da promessa. Agora, mesmo assim, por serem filhos, eles estavam aqui sendo corrigidos. Eles estavam aqui, ó. Então, o pecado, falando uma vez, o pecado traz consequências. Mas ao mesmo tempo que ele traz consequências, ele não nos tira o direito da promessa. Você consegue compreender? É paradoxo que fala? É isso aí? É, pode ser. É, esse paradoxo assim, nós somos filhos, o pecado traz consequências, mas mesmo assim nós continuamos tendo direito à promessa, porque nós somos filhos de Deus. Paulo vai falar um pouco sobre isso, eu quero só fazer uma pausa no texto para poder respaldar o que eu estou afirmando aqui da parte de Deus. Romanos 8,38 diz assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes. E Paulo traz uma lista aqui funda das coisas, vai fundo na questão. Ele vai dizer no 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você consegue compreender que nessa história, quando Israel, Jacó está lá trazendo ali a público, tocando as feridas, o que eles tinham feito em sua vida, eles estão colhendo de acordo com os frutos do que eles fizeram, mas eles continuam sendo Deus, nada poderia separar eles da promessa. Assim também é conosco. Então agora nós não podemos deixar passar desapercebido o que o texto está nos ensinando. O que o texto está ensinando? O pecado traz consequências. Diga para quem está ao seu lado, o pecado traz consequências, porque você precisa ter isso claro no teu coração. Você não pode sair daqui falando, uou, então entendi como é que funciona a dinâmica. Traz consequência. Jesus nos perdoa. Jesus continua nos reconhecendo como filhos, mas ele como pai, corrige. É o que diz a palavra em Hebreus 12, olha lá. E estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Então veja só, você que muitas vezes está sendo reprovado por Deus na questão daquilo que você está vivendo, por uma consequência, ele diz, não menospreze a correção. Então muitas vezes na correção você vai se sentir assim, reprovado, bombeidiano, mas não desmaie. Olha o que diz no verso 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. Você não vê Jacó corrigindo os filhos de Faraó. Você não vê Jacó corrigindo os filhos de qualquer outra pessoa. Ele está corrigindo os seus filhos, não é verdade? Por isso que quando você é corrigido por Deus, você tem que entender que você só está sendo corrigido, porque está muito clara a palavra, porque você é filho. O Senhor corrige quem ama e açoita todo que é filho. Se você é pai como eu, você sabe muito bem o que isso significa. O filho faz coisa errada, você corrige, mas ele não deixa de ser filho. Verso 7, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção,
de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então você tem que amar ser corrigido. Essa que é a suma aqui da parada. Mas eu estou sendo corrigido é porque eu sou filho. Porque se eu não estivesse sendo corrigido, está sendo corrigido, está apertando alguma coisa aí, você está vendo Deus, sabe, ajustar alguns pontos na sua vida, fala graças a Deus. Porque tem gente que não tem correção. Tem gente que é bastardo. Verso 8, mas se estáis sem correção, todos os filhos. Verso 9, além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Isso parece que ficou no passado, né? Não havemos de estar muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Então, se você tinha um pai na carne que te corrigia e você respeitava, quanto mais agora o Pai espiritual que está dizendo a palavra. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da santidade. Então, um crente maduro entende o que está dizendo aqui em Hebreus. Um crente maduro entende que mesmo no processo de correção, de disciplina, ele se sente amado, porque ele é filho. Fala comigo, Deus só corrige os seus filhos. Então, quando Israel está nesse acerto de contas final aqui com seus filhos, ele está mostrando que o pecado tem sim suas consequências, mas ele também está mostrando que os filhos eram de fato filhos da promessa. Afinal de contas, eles vão ser o povo de Deus, as 12 tribos. Vamos voltar para o texto. O verso 29 diz: depois lhes ordenou, dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais, era o desejo dele, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu. 30, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manré. Esses nomes são uma bênção, né? Na terra de Canaã, o qual Abraão comprou de Efron com aquele campo em posse de sepultura. Verso 31, ali sepultaram Abraão e Sara, a sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, a sua mulher. E ali sepultei Lia. Verso 32, o campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Et. Verso 33, tendo Jacó acabado de dar terminações a seus filhos, de dar ali todas as falas, né? Recolheu os pés na cama e expirou e foi reunido ao seu povo. Você vê que a Bíblia traz um jeito bonito de dizer: ele morreu. E morreu. Ele recolheu o pé, expirou e foi reunido ao seu povo. Eu queria que você reparasse algo comigo aqui, porque pela terceira vez o texto está dizendo, nós já estudamos nos outros domingos, pela terceira vez Jacó está dizendo claramente que ele queria ser enterrado em Canaã. E quando a Bíblia dá ênfase em algo, nós precisamos olhar isso com mais atenção. Nós devemos estar atento a isso. E essa lição não pode passar também desapercebida. Qual é ela? Nós podemos estar no Egito. Podemos. Mas nós pertencemos a Canaã. É o que Jacó está deixando muito claro com essa fala. Essa ênfase dele é: ei, eu quero lá. É lá com Abraão, é lá com Isaac, com meus patriarcas, com as mães, com as minhas avós. É lá que eu quero ser enterrado. Mas nós vivemos aqui, mas nós somos cidadãos dos céus. Enquanto você não tiver isso claro todos os dias na sua mente, você vai sofrer muito nesse mundo, porque a sua expectativa nunca vai ser suprida aqui. Agora, quando você ativa o modo mente de Cristo, você fala: eu sou um cidadão do céu, eu pertenço a uma Canaã. Eu queria resumir então o que está se passando até aqui, para a gente poder avançar. Jacó se acertou com seus filhos, deu a instrução que tinha que dar, pediu para não ser enterrado no Egito, pediu para ser enterrado em Canaã, ao lado de Abraão e Isaac. Ou seja, Jacó estava, fala comigo, Jacó estava pronto para morrer. Você consegue compreender isso? Ele está tirando tudo que faltava, os ajustes, as arestas ali. A pergunta que eu faço agora: e você? E eu vou fundo agora. Você está pronto para morrer? A Lourdinha já jogou a toalha aqui. Tô não, bispo. E eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui de forma espiritual. Porque essa pergunta... Bispo, bate na madeira, né? Tem madeira aí? Bate que ajuda, viu? Tô brincando, não bate não. Vou falar, o bispo lá manda bater na madeira. Por que eu estou fazendo essa pergunta, se você está pronto? Essa pergunta é para que você entenda o que está pendente que você precisa resolver. Consegue compreender agora? O que está pendente que você precisa... Entenda o que o Espírito está dizendo hoje. Nós precisamos estar prontos sim para morrer, senão nós não vamos conseguir viver nessa vida. E agora você está entendendo de forma espiritual o que o Espírito está dizendo. O que Deus está nos falando. Então Jacó, ele fez o que tinha que fazer, acertou tudo que tinha que acertar. Não ficou nenhuma pendência. Jacó pega os seus filhos e aponta todos os seus filhos para Deus. Não é isso que ele está fazendo? Apontando os filhos para o Senhor. Atenção, tem pais aqui como eu? Atenção, pais. Você que tem filho ainda que você educa ele, está debaixo da sua jurisdição, dizendo assim. Você
Você está preparado? Ou melhor, você tem preparado os seus filhos para eles viverem nesse tempo, nessa terra, sem você? Isso aqui é muito profundo. Será que você, como pai, está preparando os seus filhos para eles caminharem nos caminhos do Senhor? Para eles trilharem os caminhos do Senhor? Porque pense que pela lógica é isso que vai acontecer. Uma hora o pai vai, vamos, e os filhos vão ficar. Pela lógica, é isso que vai acontecer. Pelo modus operandi daquilo que Deus estabeleceu, é isso que vai acontecer. Então nós vamos entender, nossos pais, será que nós estamos preparando os nossos filhos para viverem um caminho com Deus, mesmo sem nós, nessa terra, neste plano? Eu quero que você pense nisso, porque tem pai que a única preparação que ele faz para o filho, não, eu estou preparando meu filho para ele ser o diretor do Google, eu estou preparando meu filho para ele ser o diretor. Amado, prepare, não tenho nada contra isso. Mas você precisa entender o que de fato vale a pena. Eu louvo a Deus porque os meus pais prepararam eu e meus irmãos para seguirmos os caminhos do Senhor. E esse é o maior sucesso que uma pessoa, uma família, um pai pode ter na vida. Não é quanto tem na conta, não é as conquistas, porque isso tudo vai ficar aqui. É se de fato você prepara ou preparou o seu filho, ou vai preparar o seu filho para os caminhos do Senhor. Porque tem pai que diz, não, eu quero meu filho um grande universitário, eu quero meu filho um grande CEO, eu quero meu filho um grande empresário. Amém. Mas eu quero dizer para você, mais do que preparar os seus filhos para Harvard, prepare os seus filhos para o céu. Prepare os seus filhos para que quando você não estiver mais aqui, eles continuem honrando aquilo que você colocou na vida deles. Eles não sejam desonra para a sua vida, para a sua família, nem para o nome de Deus. Porque se os nossos filhos estiverem só sendo preparados para as grandes universidades, para o grande status do mundo corporativo, do mundo executivo, enfim, nós seremos os piores pais, nós seremos os pais mais fracassados. Como você mede o sucesso de um pai? Se ele conseguiu passar os valores, os princípios do reino para os seus filhos. E aí isso vai trazer, vamos louvar a Deus, vamos lá. Essa questão vai mudar muito do que nós temos tido como prioridade dentro de casa, onde nós temos ido, o que nós temos levado, quem são as nossas amizades, onde nossos filhos estudam, onde nossos filhos frequentam, a força que eu faço para trazer meu filho na igreja de manhã ou não. Que tem pai que fala, não, eu falei no Cedros, eu criei meu filho na igreja. Eu falo, devia ter criado ele em casa também. Porque você foi terceirizar ele para a igreja, agora deu ruim, né? Filho tem que ser criado em casa. A igreja auxilia. Não criei meu filho na escola. É por isso que a minha filha rapou aqui, tá com um negócio estranho aqui, pintou o cabelo aqui, não sei o quê, o sovaco dela tá assim, o que acontece? Alguém doutrinou ela, segundo os valores do mundo moderno. Então a gente precisa entender, amado, que nós pais precisamos preparar os nossos filhos para o céu. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso vai trazer responsabilidade, senso de responsabilidade para nós como pais. De ficar transferindo, não, aquele educa, o outro educa, não, você educa, o resto escolariza, a escola vai escolarizar, você vai educar o seu filho. E aí a gente começa a olhar, e as nossas ações, o que a gente faz de forma intencional, é justamente para isso, para preparar os nossos filhos, para que eles sejam pessoas do reino de Deus. Quantos estão entendendo o que Deus está dizendo? Digam amém. Então, no fim da vida, Jacó nos ensina a preparar os nossos filhos para a esperança que só existe em Deus. Eu brinquei aqui, a esperança não está na seleção, graças a Deus. Estamos preparando os nossos filhos para a esperança que só existe em Deus. Olha só essa frase, Jacó, que lutou com Deus, foi transformado em Israel. Agora chegava o fim dos seus dias e estava preparado para se encontrar com Deus. Como é bom estarmos preparados. A Ludinha bateu na madeira nessa hora ali. Como é bom, você está entendendo o que Deus está fazendo? Como é bom nós estarmos preparados. Todos nós precisamos estar preparados com esse encontro com Deus. Olha o que diz o último capítulo, no último capítulo de Gênesis. Vamos entrar agora, no capítulo 50, verso 1. Diz, então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Aqui é a morte, o pai morreu, José ali beija o pai, sofre o luto. Ordenou José a seus servos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, e assim se cumprem os dias do embalsamento, e os egípcios os choraram 70 dias. Só para você entender o que acontece, só para você saber, o faraó que tinha
que era a divindade do Egito, o faraó tinha um luto, um tempo de enterro que durava 72 dias. Jacó teve 70 dias. O que é isso? Honra. Honra de Deus a Jacó, mas por José. Eles amavam tanto José que eles honraram Jacó com todas as honras ali, o que era possível do Egito antigo. E aqui fica mais uma vez muito evidente que José era muito, muito, muito amado, prestigiado no Egito e pelo Egito. Verso 4. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que eu morro no meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir para sepultar meu pai, e depois voltarei. Verso 6, respondeu Faraó: sobe e sepulta teu pai, como ele fez você jurar, como te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó. Olha só, toda a honra, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito. Foi um grande sepultamento, enterro, né? Como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai, somente deixaram na terra de Gósen as crianças e os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. E chegando eles, pois a eira de Atade, que está além do Jordão, e fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Verso 11, tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: grande pranto é este dos egípcios, grande pranto é este dos egípcios, e por isso se chamou aquele lugar de Abel-Misraim, que está além do Jordão. Verso 12, fizeram-lhe os seus filhos como lhe havia ordenado, levaram-no para a terra de Canaã e sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo para pós de sepultura. Efron o Eteu, a fronte de Mar, enterraram lá onde Abraão tinha comprado. Verso 14, tem uns só para esse o trava-língua do pastor aqui. Verso 14, depois disso voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que ele subiram a sepultar seu pai. Então foram lá, toda a comitiva. É tipo o enterro de quando morre um famoso. Você já viu na TV? Todo aquele cortejo, aquela coisa, fica o dia inteiro lá velando o corpo, enfim, é o que fizeram aqui, todas as honras. 70 dias durou tudo isso. E agora a gente vai entrar no capítulo, ou melhor, no verso 15, que é indo para o final da história aqui, onde os irmãos José, eles vão aparecer com medo. Presta atenção, agora talvez seja o ápice de hoje. O verso 15 vai dizer assim: vendo os irmãos José que seu pai já era morto, disseram: é caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente todo o mal que lhe fizemos. Meu pai diz aqui: ô povinho. Portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo... José, já mandaram um recado para ele. Eles estão se antecedendo. Eles falam: José vai mandar matar nós. Agora que o pai morreu, José vai pegar a gente de jeito aqui. Então já vão mandar: olha, o teu pai ordenou antes da morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, do teu pai. José chorou enquanto lhes falavam. Que irmãos difíceis, não é verdade? Por isso que eu até não compreendo se você quis matar um irmão algum dia aí, porque parece que ainda tinha algo no coração deles. Verso 18, depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, estou eu em lugar de Deus? Eles não sabiam quem era José ainda. Veja que José sabia que ele não tinha o poder de vingar. José sabia: eu não estou no lugar de Deus. Eu não tenho o poder de vingar. Eu não tenho o poder de fazer justiça. A minha é imunda. Estaria eu no lugar de Deus? Olha o que ele vai dizer no 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos
sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou no coração. Alguns estudiosos, comentaristas vão dizer que eles acreditam que essa fala foi falsa dos irmãos. Por quê? Porque você vai ver o texto falando que José ficou os últimos dias todos junto com o pai no momento de morte. E se Jacó tivesse que falar alguma coisa, ele não teria falado para José direto? Ei, José, perdoa os teus irmãos. Então você vê que, eu acredito, que esses irmãos já estavam ali de novo com o coraçãozinho deles amedrontado. E agora vai sobrar para nós. E já se antecedendo aqui no que poderia acontecer. Tem gente que é assim, né? A pessoa começa a pensar além do que convém, diz a palavra. Não pense além do que convém, meu amado. Se Deus fez algo na tua vida, se teve perdão, se teve reconciliação, acabou. Não vem com você não, mas Ele está esperando para dar outro. Não, mas vai acontecer. Não fique pensando a mais do que convém. Porque a Bíblia diz que aquilo que eu temo ou temia me sobrevém. Não é isso que diz lá em Jó? Então que você possa, entender, se Deus fez algo, está feito. E aí a história vai terminar no verso 22, olha só. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, olha que bênção. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, ele viu os netos aqui, gerações, bisnetos, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos, eu morro, agora é José, passou anos aqui. Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Então José aprendeu com o pai, não é mesmo? O exemplo arrasta, fala comigo, o exemplo arrasta. José aprendeu com o pai e falou assim, eu estou no Egito, mas eu também pertenço a Canaã. Então quando tudo acabar, me levem para lá. Verso 26, morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e puseram num caixão no Egito. O que nós podemos entender aqui para nós irmos para o final, igreja? O que tem que impulsionar a nossa vida é a promessa de Jesus. O que tem que nos impulsionar, é que nós temos uma Canaã espiritual. É como diz domingo passado e um pouquinho nesse domingo. Nós não podemos deixar qualquer outra coisa ocupar esse lugar no nosso coração. Porque se nós deixarmos as coisas do mundo, a ótica do mundo, a lógica do mundo ocupar o nosso coração, a gente vai ser eternamente frustrados. E tem gente que está frustrada a vida inteira. Por quê? Porque está criando uma expectativa em algo que é terreno. Que aí é algo que não supre nunca. Como que eu mato essa carência? Quando eu entendo que essa carência só é resolvida por Jesus. Quando eu entendo que a única coisa que pode ocupar o meu coração de fato é Jesus. E a história está deixando isso aqui muito claro. José também sabia que tinha uma Canaã espiritual. Assim como ele sabia que havia uma promessa também para depois. Porque o povo vai ficar escravo durante 400 anos. E ele está falando já antecedendo. Falando, ei, Abraão, Isaque, Jacó, os nossos patriarcas falaram que tem uma promessa. Vocês não vão ficar aqui no Egito para sempre. E olha que José era o cara do Egito. Mas ele está falando, vocês não vão ficar aqui permanente. Vocês passem para as próximas gerações que vocês vão voltar para uma terra. Vocês vão voltar para uma Canaã. Por mais que eles pudessem estar prosperando no Egito, aquilo não era o destino final deles. Por mais que eles podiam estar, vivendo com José ali, os melhores dias talvez da sua vida, em termos materiais, financeiros, de glória, de honra, sei lá o que eles estavam vivendo lá. De serviçais, do poder do Egito, de ter acesso ao governador do Egito. José sabia e estava deixando claro isso. Isso aqui não é o que vai ocupar o coração de vocês. Existe uma promessa de retorno. Existe um tempo que vocês vão voltar para uma terra que Deus está falando que é a terra de vocês. Como nós já falamos tantas vezes, nós podemos estar no Egito, mas o Egito não é o nosso lugar. Então, mais uma vez, o fato mais importante aqui da narrativa é o perdão de José. Ele mais uma vez não usa o seu status de rei, seu status de governador, de todo poderoso para castigar os seus irmãos. Pelo contrário, sabe o que José fez aqui? José cancelou a dívida. Já ouviu falar sobre isso? Olha só o que diz em Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito da dívida. Quem fez isso? Jesus. Por isso que a história de José está tão intrigante para nós estamos finalizando ela hoje, porque a gente consegue ver que não é só de um escravo a ser governador. Aqui nós estamos vendo, a história do Evangelho. Nós estamos vendo o que Jesus fez por nós, o que Jesus consumou na cruz. Nós estamos vendo isso. Nós falamos aqui há tantos anos que a graça de Deus, você vai ver evidências de Gênesis e Apocalipse. Olha quanta evidência da graça nós estamos vendo aqui.
da eleição, da predestinação, da promessa de Deus, do perdão eterno. Agora nós estamos estudando o cancelamento da dívida. Paulo está dizendo agora, você sabe quem é Paulo? Paulo está lá depois da cruz. A gente está em Gênesis, no começo de tudo. E Paulo está falando lá depois da cruz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Por isso que eu disse agora há pouco, não fique você falando, não, mas será que eu não tenho que passar um pouco na água? Será que eu não tenho que ralar um pouco? Amado, cancelou a dívida. Não há nada que nós possamos fazer agora nessa dispensação para aperfeiçoar a obra de Cristo. Nós tomamos a ceia há 40 minutos aqui, um pouquinho, e nós falamos o quê? Está consumado. Nós cremos nisso. Nós lembramos do que aconteceu na cruz. Agora por que eu vou então tentar fazer algo, aperfeiçoar-se por uma só oferta? Todos nós fomos aperfeiçoados. Então o que José está fazendo aqui para os irmãos? Ei, a dívida foi cancelada. O pai cancelou a dívida. E é o que Jesus está falando para todos nós essa manhã. A dívida foi cancelada. Não há mais ordenanças, não há mais maldição da lei. Porque está escrito, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito em nosso lugar. Ele nos tirou desse lugar e nos colocou debaixo da sua maravilhosa graça. Agora não consta mais nada. Ele cancelou toda a dívida. O que é isso? Isso é a graça maravilhosa que você está vendo a evidência lá na história de José. Cancelou ou não cancelou, igreja? E é o que José está tentando falar para esses cabeça dura. Ei, cancelou a dívida. Não consta nada. Não, mas ele vai, sabe, depois que o pai morre. Não, você vai depois, para de pensar nem que convém. É que eu pensei, bispo, se eu também fizer uma obrinha, se eu também... Ei, a dívida foi cancelada. Sabe o que é isso? Fala comigo, isso é perdão. Igreja, nossa dívida foi paga, não pelo que nós fizemos, mas pelo que Jesus fez por nós. Você quer ver outra evidência na história? A dívida não foi cancelada pelo que eles fizeram, porque se fosse pelo que eles fizeram, eles deveriam estar agora pagando muita coisa. A dívida foi cancelada porque foi cancelada pelo que José fez, pelo que José falou. Está cancelado. Assim também é a história do evangelho. A nossa dívida foi paga pelo que Jesus fez, não pelo que nós fizemos. E agora você tem que entender que um dia todos nós estaremos diante dele. É o que diz a palavra, Romanos 14. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. É aqui que entra o nosso temor e o nosso tremor. Porque todos nós um dia estaremos face a face com Deus. E diz no 11, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Verso 12, assim, pois... cada um de nós dará contas do irmão que do lado de si mesmo. Lembra que eu falei, pais, coloque os seus filhos no caminho do evangelho, porque os seus filhos, os nossos filhos não dão conta deles mesmos a Deus. O Lourenço vai chegar e falar assim, eu era filho do bispo. Vai falar, tá, couves para você. E você, moleque, o que tu fez? Conta de nós mesmos a Deus. É como nós lemos no final da história, amado, de José. Tem um acerto de contas. Tem uma hora que nós vamos prestar conta do que nós estamos fazendo. Todos nós um dia estaremos diante do nosso Pai, o nosso Pai Celeste, para prestarmos conta a Ele de tudo que nós fizemos. Então você vê que não é um oba-oba que dizem aí fora. Não é viver agora como você quer, o que você sente, como você... Não, nada disso. Existem valores, existem princípios. Existe um caminho que Deus deixou... Sabe, uma forma para nós caminharmos. Então todos nós um dia estaremos diante do nosso Pai. Fala para quem está do seu lado. Fala assim, um dia você vai estar diante do teu Pai Celeste. E fala, você vai prestar conta de você e eu de mim. Vamos concluir? Quer sair, Marli? Fica à vontade. Tem um pouco, às vezes, quer levantar para ir no banheiro. E ele fala que quando vai no banheiro... Vamos lá, concluindo, para a gente terminar. Saiba que Deus lhe perdoa. Você precisa saber disso. Já te perdoou. Bispo, mas eu fui a pior das criaturas. Olha de quem nós estamos falando aqui. Vendeu o irmão, deitou com a mulher do pai. E a coisa foi feia. Matou pessoas inocentes. Deus perdoa.
que mais nós podemos concluir? Tenha esperança em Jesus e não na seleção brasileira. E não em pessoas. Tenha esperança em Jesus. Você sabe o que acontece aqui? Muitas pessoas se frustram porque a esperança está no pastor da igreja. A esperança está... A esperança está no amigo rico, a esperança está no poderoso, a esperança está no advogado, a esperança está no juiz. Ei, a sua esperança tem que estar em Jesus. Talvez seja isso que eles querem te ensinar nessa manhã. Porque se eu transfiro a minha esperança para alguém, eu estou sendo o pior dos homens. Porque a Bíblia diz que maldito é aquele que confia no homem. Se eu tiro essa esperança de Jesus e falo, não, minha esperança agora está no governador, está no presidente, está no dinheiro, está no... Não. A nossa esperança só pode... É o que eu disse domingo passado inteiro e muito hoje. O seu coração nunca vai estar plenamente, sabe? Enquanto você estiver colocando a esperança nessas coisas. Aí a pessoa se frustra porque o irmão mentiu, porque o outro falou que abriu um negócio, não abriu um negócio, aí eu vou embora da igreja. Eu não sei, quer saber mais de Jesus. Por quê? Porque a esperança nunca esteve em Jesus. Eu já disse aqui várias vezes, o meu negócio era com a bispa. É a frase que eu ouvi muito. O meu negócio nunca teve em Jesus. Porque se o seu negócio é com uma pessoa, o seu negócio não é com Jesus. O seu compromisso nunca foi com Jesus. Se você só serve quando, enfim, tem alguém te olhando, o seu negócio nunca foi com Jesus. Porque o caráter é aquilo que você faz quando ninguém está te vendo, lembra? Então tem que ter esse cara, tem que ter alguém olhando, tem que ter não sei o quê, tem que ter a bispa, tem que ter o apóstolo, tem que ter não sei o quê. Amado, tem que ter Jesus na tua vida e ponto final. E se você fizer isso para Jesus, amado, você nunca vai deixar de vir à igreja, você nunca vai deixar de orar, você nunca vai deixar de cantar, você nunca vai deixar de louvar. Por quê? Porque a sua esperança está em Jesus. E em Jesus ela nunca é frustrada. Aí você entende por que tanta gente frustrada, tantos desigrejados. Por quê? Porque a esperança estava na instituição, a esperança estava no pastor, estava no cargo, estava no acesso, estava sei lá em quê. E aí Jesus traz a gente para julgar, para a gente ser tratado muito nessa questão. Porque enquanto a nossa esperança estiver em coisas, em acessos, em títulos, em qualquer outra coisa... Deixa eu ensinar uma coisa para você. Quem tem a necessidade de título é porque não tem identidade clara em Jesus Cristo. Aprenda isso. Quem sabe quem é em Cristo, amado, você não precisa de título, porque você sabe que o teu nome está escrito nos céus, como nós vimos hoje. Pronto. Não, mas eu tenho que ser chamado assim, eu tenho que ser chamado assado. Amado, você não entendeu quem você é. Esse é o problema. Então, tenha esperança em Jesus. O que Jacó está nos mostrando aqui no leito de morte? Ele aponta a vida dos filhos para Jesus. Ele aponta para Deus. José no leito de morte aponta, ei, povo de Israel, ei, nações que vão vir assim, netos, bisnetos, tem uma promessa. Jacó aponta para Deus, José aponta para Deus, e nós vamos apontar para quem? Você está entendendo? Então quando a gente entra nessa série de José, desde lá do início, o que Deus estava no meu coração? Essa série precisa apontar para Deus. É quando nós falamos, né, cristocêntrico, tem que ser assim. E não é que você não possa vir a ser um governador, daqui a pouco eu vou terminar falando disso. Mas isso pouco importa. O que importa é se você está apontado para o céu. É se o seu coração está inclinado para as coisas do mundo ou para as coisas dos céus. Porque tem muito crente que vai na igreja, mas o coração está no bem material, naquilo que pode dar. Jesus chegou para uma multidão e falou assim: vocês estão só comigo, só pelo pão que vocês podem comer. Então tinha gente que seguia Jesus só pelos benefícios. Consegue compreender isso? Assim também é a nossa geração. Tem gente que segue Jesus só pelas bênçãos, só pelas promessas. Mas quando entende que tem os deveres, fala, não. Essa parte eu não quero. Mas é assim que funciona. Agora, o crente maduro, ele entende que a quem muito é dado, muito é cobrado. Ele entende o que diz a palavra de Deus. Então, eles apontaram, diga, a minha vida precisa apontar para Deus. Terceiro ponto, não existe pecado oculto. Deus sabe de tudo. Isso ficou muito claro aqui no final com a história de Rubens. Rubens não, né? O Rubão falou, não deitei com ninguém não, pô, tenho minha esposa aqui, minha filha. A história de Rubem aqui fica muito claro. Não há nada que esteja em oculto que não venha ser revelado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus é o teu juiz. Eu vou falar aqui do lado ruim, mas se você está em paz com Deus, sabe aquela coisa? Quem não deve não teme, como dizem aí fora. Segue o plano. Porque falam de um, falam do outro, falam de você, falam que vão falar sempre. O que importa é o seu coração estar
Confirmado com graça, não é o que diz a palavra? Cuida de ti e da doutrina. Deixa que a justiça Deus faz por você. Mas aqui voltando para a história, fecha parênteses. Ficou muito claro aqui com a história de Rúben, no final da história aqui. Em Gênesis 32, Jacó fica muito irado. Se você for ler Gênesis 32, Jacó está muito irado. Mas passa lá, não traz evidência do que está acontecendo. Mas o acerto final, ele vem no final da história. Ao ponto dele dizer no verso 3 que nós lemos hoje: Rúben, tu és meu primogênito, minha força, as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Não será o mais excelente. O que é isso? O acerto chegou. Porque subiste ao leito do teu pai e profanaste, subiste à minha cama. E eu creio que talvez na cabeça de Rúben ele nem mais lembrava disso. Porque tantos anos se passaram. O Jacó estava com 147 anos. Quando que isso aconteceu? Lá em Gênesis 32. Quando eles aí, né? Estavam lá em Canaã, antes de tudo acontecer. Então talvez nem passasse mais pela cabeça de Rúben. Sabe o que isso aqui era? Um pecado não tratado. Só que isso não podia ser deixado de lado. Então tem hora, amado, que Deus vai tratar. Você vai às vezes, sabe, levando com a barriga, pondo para baixo do tapete. No evangelho não tem isso não. Por isso que as feridas precisam ser tocadas, as conversas tem que ter, as conversas difíceis têm que acontecer. Porque tem coisa que não pode passar. Quarto ponto, para a gente ir para o final. Prepare-se para encontrar com Deus na eternidade. E aí é o que eu falo, você está preparado? O pessoal diz assim, né? Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Quem quer ver Deus? Eu quero. Mas quer morrer? Não. Mas você tem que estar preparado para encontrar com Deus. Você está entendendo essa reflexão, né? Não estou profetizando morte sobre a sua vida, não. Mas na verdade, para pensar assim. Pensa que você tem um encontro amanhã. Você vai encontrar com Deus. Como que você se prepararia para encontrar com Deus? Essa que é a suma dessa questão da morte, de encontrar com Deus. Para você não ficar com medo do culto. Pensa que você tem um encontro com Deus amanhã. Como que você vai se preparar? É isso. Você tem que viver uma vida preparado. Está entendendo? Uma vida santa, irrepreensível, preparado para encontrar com Deus. Porque uma hora isso vai acontecer. E aí a gente vai ver Jacó, o pior dos patriarcas, arrumando tudo que tinha que arrumar. Ei, não espera chegar na velhice para arrumar. Arruma hoje. É como eu digo, melhor do que começar bem, você tem que terminar bem. Quantas pessoas começam bem com Jesus, mas se desviam no meio do caminho, apostatam da fé, põem os pés pelas mãos, eram homens de Deus, referência. E depois a reputação que tinha já não vale mais nada. Olha, você olha no meio evangélico, amado, quantas pessoas, grandes pregadores que falaram para uma geração, mas caíram lá em determinado momento. Ah, bispo, eles perderam a eleição? Não, eles são salvos. Se são filhos de Deus, são salvos. Mas o caráter que eles tiveram ali manchou a reputação. Eu costumo dizer, 20 anos para você construir uma reputação, 5 minutos para você perder ela. Ou menos, disse o profeta. Quem que falou? Menos às vezes Gaza. 1 minuto você perde uma reputação que você levou às vezes anos para... Não é verdade? Ai, Deus perdoa, Deus faz o que for. Aí fala, não, mas o cara tem unção. Mas vou falar uma coisa para você, entenda. O caráter às vezes vale mais que a unção. Porque no outro dia o cara caiu em pecado lá, o pastor. Sei lá, estou dando um exemplo. Aí ele vai lá, vai pregar, ele vai saber pregar. Ele tem o jeito da coisa. Mas o caráter, as pessoas já falam, eu não escuto mais esse cara. Não é verdade? Mas é a mesma pregação, é a mesma didática, é a mesma fala. Então, eu estou dizendo aqui, viva uma vida preparado. É isso que Deus está dizendo nessa manhã para nós. Se você fosse encontrar amanhã com Jesus, você estaria preparado? Essa é a pergunta. Então arruma o que tem que arrumar. Talvez é a conversa com a tua esposa, com teus filhos. Talvez sei lá, você começar a pôr tua empresa em ordem. É você parar de fazer uns trambique aí. Eu não sei, amado, que você vive, como é que tu vive tua vida aí. Mas coloca tudo em ordem. Quinto ponto, perdoe quem lhe feriu. A gente já falou muito sobre isso. A gente tem que ser exaustivo em algumas questões. Porque isso aqui é a suma do evangelho. Por que eu vou perdoar? Porque Jesus perdoou. Quem é você para não perdoar? Se Jesus perdoou, quem é você para não perdoar? Sexto ponto, falamos muito. Vivemos no Egito, mas pertencemos a Canaã. A última frase da nossa série que diz assim: quando olhamos para a história de José e seus irmãos, podemos nos perguntar, por que Deus não escolheu pessoas melhores? Toda essa narrativa nos mostra que Deus tem o controle absoluto da história e que Ele usa pessoas improváveis e que perdoa e transforma o coração mais sujo em um coração limpo. Toda essa história nos aponta para uma redenção que só acontece em Cristo Jesus. Então você entrou aqui falando, é uma história de governo. Sim, mas é muito mais do que isso. Muito mais. E eu queria terminar dizendo exatamente isso agora para você. O Cristo Vive Music pode vir me ajudar, eu já estou terminando.
Deixa eu até dar um gole d'água. Olha só. Quem é você nessa história toda? Essa é a minha última pergunta. É a minha última reflexão. Quem é você nessa história toda? Sabe por quê? A tendência de todos nós é nós olharmos para os grandes personagens bíblicos e nos colocarmos nesse lugar. Então é lógico que se eu perguntar quem é você, todo mundo quer ser José na história, sim ou sim? Até o mais mané quer ser José. Mas a verdade é que nem todos são José, ou serão José. E essa é a minha última reflexão do Espírito, de verdade. Então quem é você nessa história? Porque talvez alguns vão ser José, mas você vai ver que José é a minoria. Aqui nós temos 12-1, não é? 11-1, os irmãos aqui. Quem é você nessa história? Talvez você seja José, o cara com um caráter ilibado, o cara, sabe, que sabe encarar as injustiças, que sabe passar pelas adversidades sem desonrar a Deus. Talvez seja esse você. Mas será que você não é um dos irmãos? E aqui eu quero ser muito intencional nisso. Por quê? Porque no texto nos mostra, a narrativa nos mostra, a maioria eram os irmãos, José era a minoria. Então quando a gente olha para o povo de Deus, infelizmente, a maioria é o ganancioso, é o que trapassa, ou o patriarca era o suplantador, o enganador, o Jacó. Mas a gente foca às vezes, não, eu sou José. Você está entendendo? Não que você seja de fato José, mas quem é você nessa história? Talvez você seja um dos irmãos. E está tudo certo, porque você também é filho. Talvez só precise de mais ajuste. Talvez você seja o Potifar. Talvez você seja a mulher do Potifar. Bispo, aí não. E tem umas mulheres de Potifar também na história. Você tem que saber disso. Quem mais? O faraó não, porque esse é ímpio. Quem é você nessa história? E reflita nisso, para que você não fique falando, não, eu sou como José, então eu vou esperar sair do lugar de escravo para ser governador. Jesus já fez isso na sua vida. Ele cancelou a dívida. Ele te comprou, a Bíblia diz, do mercado de escravos. Isso já aconteceu. Ele já te colocou como governador. Ele já te colocou num lugar de honra, sentado. A obra já foi feita. Agora traz para você quem é você nessa história, mano. Esses 8, 9 cultos, nós não podemos sair daqui sendo as mesmas pessoas. Sabe por quê? Por mais que você fale assim, não, eu sou José na história. Eu vou te contar uma coisa, até José, que era o cara, está anos-luz de distância do que é Jesus. Até José que você fala, não acho nada. De fato ele é irrepreensível, como parece que disse o apóstolo Paulo. Eu não acho nada. Mas até mesmo José, com esse caráter, se você colocar ele do lado de Jesus, por isso que tem que conhecer e continuar e prosseguir em conhecer. E quando que eu vou ser perfeito? Só na glória. Mas nesse plano nunca seremos perfeitos, porque tem uma carne. Mas não é por isso que nós vamos pular do barco. Pelo contrário, nós vamos fazer o quê? A cada dia buscar a perfeição. Mas eu não vou chegar nela nunca. Mas é nessa busca que você é santificado. É nessa busca de algo que nunca vai acontecer nesse mundo que você é transformado. E você vê isso na história de José. Os irmãos estão sendo transformados. Um ganancioso depois é o líder e dá a sua vida pelo irmão. O que vendeu o irmão está dando a vida pelo outro, falando, ei, eu entendi a lição. Fica comigo, libera o Benjamim. O que vendeu José? Então a gente viu várias cenas, vários capítulos, coisas extraordinárias acontecendo nessa história. Mas eu termino com essa pergunta: quem é você nessa história? E a pergunta, ela estende um pouco: quem você vai ser a partir de agora? Que é isso que importa. Porque não importa a condição atual, o que importa é o que você vai fazer com aquilo que você está recebendo. Se você falar, bispo, eu talvez tenha sido Rubem, talvez eu tenha sido o Judá que vendeu, o ganancioso. Tá bom, todos eles foram transformados e vieram a ser pais de nação. Que você entenda que tem uma transformação também para você, que você tem acesso. Nós estudamos recentemente aquela mulher que falou, eu quero comer das migalhas que caem da mesa. Eu quero comer, a mulher cananeia, eu quero comer. Jesus falou, isso não é para você. Eu tenho os da casa de Israel, eu vim para eles. Falou, não, mas só as migalhas. Você não é como aquela mulher. Você tem acesso à mesa. Você tem acesso ao banquete. Agora, viva de acordo. Estamos assentados juntamente com Cristo. Então nós chegamos ao final dessa série e a pergunta é essa: quem nós vamos ser a partir de agora? O cara que vem só no domingo da ceia e toma uma ceia e acha que aplacou a consciência, mas na segunda-feira adultera, na segunda-feira passa nota fria, desvia, rouba, mente, engana. Talvez você possa ter sido essa pessoa até hoje. A partir de hoje isso tem que acabar na tua vida.
O domingueiro que vai num domingo, tem uma experiência lá, gosta de cantar uns louvores e acha que, mas isso aqui não é missa. Não é missa. Não tem evangélico não praticante. Querem dizer, o IBGE quer falar isso, os evangélicos não praticantes. Se não é praticante, não é. Existem os evangélicos, os cristãos. Então seja essa pessoa. Não só no domingo, mas segunda, terça, quarta, quinta. Quem é você? E quem você vai ser a partir de hoje? Essa é a pergunta do Espírito. E nós entendemos que com essa série nós temos redenção pela graça maravilhosa do nosso Deus. Que assim seja na sua vida hoje e para todo sempre, porque essa é a vontade de Deus. Amém. Fica de pé no seu lugar, nós vamos terminar orando. Chegamos ao final da série. Não é falar amém nessa hora, é falar chegamos ao final da série. Mas eu tenho certeza que isso aqui vai ecoar no seu coração por muitos anos. Não somos mais os mesmos. Chegamos ao final da série, mas a nossa vida continua, não é verdade? E domingo que vem, quinta, Deus vai trazer mais instrução para nós. Porque como eu disse, por mais que saibamos muito, ainda está muito longe daquilo que nós precisamos saber e ser diante de Deus. Feche seus olhos, se você puder levantar suas mãos aos céus. Comece a trazer algo do teu coração a Jesus. O quanto essa série impactou, o quanto isso edificou sua vida, o quanto isso tem... Enfim. E vá respondendo isso para Jesus. Quem é você nessa história? E quem você vai ser a partir dessa história? O Deus que muda sentenças, o Deus que muda direções, é o Deus que está aqui. É o Deus que está falando através da palavra. Você crê que você sai daqui para viver a vitória de Deus na sua vida? A justiça de Deus na sua vida, a honra de Deus na sua vida. Senhor, obrigado por esta série, obrigado por este domingo, obrigado pela palavra, obrigado pela exortação, pela correção, obrigado, Senhor, por cada palavra que foi liberada desde o início dessa série. Saímos daqui com esse compromisso de vivermos em linha com a Tua verdade. Saímos daqui com esse compromisso de sermos uma geração que vive o verdadeiro Evangelho. Estamos rendidos, Deus, totalmente à Tua mão, ao poder da Tua palavra. Portanto, nos leva para uma semana de bênção, nos leva para uma semana de conquista, de vitória, de avanço, onde o cumprimento dessa palavra será vivido em nosso meio. Saímos daqui declarando que o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes, serão permanentes, e aqueles que creem, digam: diga glória a Deus. Olha quem está ao seu lado e diga: todo mal que fizeram contra, assim como José, já tornou em bem. Bom domingo a todos, boa semana. Amanhã culto de oração e confissão. Abraço o maior número de pessoas e vamos ter comunhão. Deus é bom, graça e paz, igreja.